Sejam bem-vindos a mais um programa É Justo, realização da TV UNAEP, em parceria com a Faculdade de Direito da Universidade de Ribeirão Preto. Façam como a Maria Clara de Cajuru, que nos mandou e-mail para o endereço que aparece embaixo da sua tela, dando a sugestão desse tema. O tema de hoje que ela pediu é sobre reforma tributária. Chamamos então o advogado, professor universitário, especialista nessa área, Dr. Davi Isaac. Dr. Davi, muito obrigado por sua presença nos nossos estúdios. Olá, eu que agradeço, professor João, privilégio estar aqui no estúdio do programa É Justo, da nossa universidade, UNAERP, e falo com bastante tranquilidade, não em função do tema, mas por voltar à minha casa. Me formei aqui em 2006, concluí meu mestrado também aqui e hoje tenho o privilégio de ser funcionário da casa, além de sempre ser seu aluno, né? Aliás, fui já há alguns anos. Só foi. É certo que passei com alguma dificuldade pelas matérias de sucessões, direitos reais, mas privilégio estar aqui batendo um papo contigo, com você, que é sempre meu professor. A felicidade é nossa, viu? Davi, o que é essa história então da reforma tributária, que tudo a gente vê na mídia, as pessoas estão preocupadas com isso? O que representa essa expressão? Na verdade, assim, quando se pensa em fazer reforma tributária, né, é uma alteração do nosso sistema de cobrança de tributos. O tributo é um instituto, é o valor arrecadado pelo Estado em função de atos praticados pelo contribuinte ou em função de condutas praticadas pelo próprio Estado. Então, imaginemos o fato ao oferir renda. O cidadão recebe um valor a título de renda, de acréscimo de patrimônio, e ele tem que oferecer esse montante ao Estado por força da incidência de um tributo. E o nosso sistema tem diversos tributos: o imposto que incide sobre a renda, o que incide sobre circulação de mercadoria, o que incide sobre propriedade. Quantos predial. mais ou menos existem? Você consegue lembrar? Nós temos Ou 3... se perde? Não, de impostos, 3 dos municípios, 3 dos estados e 7 da União. Então nós temos aí 13 só de impostos. Aí outras espécies tributárias são as mais diversas. Então a COFINS, o PIS, as taxas, né? COFINS é a contribuição que incide sobre o faturamento, que é uma espécie de tributo. Enfim, o número é bem elevado. Aí, quando se pensa em reforma tributária, ela tem duas perspectivas. A primeira é, digamos, facilitar ou diminuir o impacto dos tributos na vida das pessoas. E a outra é diminuir o número de obrigações acessórias, instrumentais, né? Isso é, quando o cidadão vende uma mercadoria, ele não precisa só pagar o imposto que incide sobre a circulação, ele precisa escriturar esse valor, né? Ele precisa escrever esse valor em algum lugar, ele precisa emitir uma guia, ele precisa prestar essa informação ao Estado. Então, uma reforma em nível tributário passa nesses dois campos: diminuir a carga de tributo e diminuir também as obrigações instrumentais. Chegar ao imposto único, jamais. É difícil, né? E eu, pessoalmente, inclusive, sou o contrário. Eu acho que nós precisamos observar assim, e buscar um nível de igualdade em matéria tributária. Então, nós temos duas modalidades de tributos: tributos diretos e tributos indiretos. O que são os tributos diretos? São aqueles que são suportados pelo próprio contribuinte sem repassar a terceiros. Então, IPTU, por exemplo, o cidadão, a dona Maria Clara, proprietária lá do imóvel em Cajuru, ela suporta o encargo financeiro sem repassá-lo a quem quer que seja, é um tributo direto. Já o tributo indireto, a mesma Maria Clara, ela provavelmente recebe uma conta de energia. Ao receber a conta de energia, imaginemos que a conta seja de R$100. Vem um valor agregado a essa conta de outros R$25, que é o valor de ICMS, por exemplo. ICMS é o imposto que incide sobre circulação de mercadoria, e energia é uma espécie de mercadoria. Quem suporta o encargo do ICMS? A Maria Clara. Mas quem paga o valor do ICMS é o Estado, a Companhia de Energia. Esse é um tributo indireto, porque quem paga é a Companhia de Energia, mas ela repassa para o consumidor. Aí qual que é o detalhe? Esses tributos que incidem sobre o consumo, eles atrapalham a necessária e constitucional igualdade. Isso é, imaginemos que o João, uma pessoa abastada de muitos recursos financeiros, e o Davi é uma pessoa simples financeiramente. O senhor tem uma conta de R$100 e eu também tenho uma conta de R$100. O senhor vai suportar um encargo de 25 e eu também vou suportar um encargo de 25, né, de um encargo que eu digo tributário.
Só que o senhor é uma pessoa nobre, de altas posses, e eu uma pessoa simples. Aí perceba, quando o tributo é indireto, ele é repassado ao consumidor sem analisar as condições financeiras desses consumidores. O pobre e o rico vão pagar a mesma taxa. Exatamente. Aí a reforma tributária, salvo o melhor juízo, de acordo com a minha convicção, passa por isso. Ela precisa diminuir os tributos que incidem sobre o consumo e aumentar os tributos diretos. Então, imposto sobre a renda é um tributo que incide diretamente na renda do cidadão, né? Cidadã, da pessoa jurídica, pessoa física. Esse é um tributo que não é repassado a terceiro. Então, eu, por exemplo, absorvo uma renda. Suponhamos que seja uma renda significativa. Eu não vou repassar o imposto que incide sobre a minha renda para quem quer que seja. E aí esse tributo, me parece, ele tem que ser melhor explorado do que o tributo que incide sobre o consumo, porque eu consigo diferenciar a renda do sujeito. Então ele tem lá, sei lá, R$1.000 de renda e o outro tem R$1 milhão de renda. O que recebe R$1 milhão de renda, ele pode ser tributado num percentual maior do que o que existe hoje, de 27,5%. O que não dá o saco de arroz tem uma tributação de 10%, que vai incidir... A mercadoria, né? A mercadoria. Então, comprando o arroz, eu vou pagar o mesmo imposto que uma pessoa mais rica que eu teria condição de pagar, ou mais pobre que eu vai pagar igual. Então, a reforma tributária, nesse sentido, ela passa fundamentalmente por isso, diminuir a tributação do consumo e aumentar a tributação dos tributos diretos. Então, vamos dar outro exemplo, ainda dentro do imposto sobre a renda, a distribuição de lucro. Então, para Maria Clara, que nos pediu lá esse diálogo, para ela entender assim, a distribuição de lucro é o resultado que é repassado ao sócio de uma pessoa jurídica após a apuração de receitas e despesas da pessoa jurídica. A distribuição de lucro no Brasil não é tributada pelo imposto sobre a renda. Então, assim, eu não quero defender aqui objetivamente a tributação de distribuição de lucro, mas me parece que escalonadamente, imaginemos uma distribuição de lucro bem elevada. Me parece que é o caso de estabelecer uma alíquota, ainda que pequena, na tributação desse montante que chega na pessoa física. Aí vamos imaginar ainda a herança. A herança também tem incidência de tributo. E a alíquota, e aí você é um expert em assunto de heranças, olhamos o estado de São Paulo, se eu não estiver muito enganado, é de 4%. 4%. É de 4% para o sujeito que recebe uma herança pequena, uma casa popular, por exemplo, e 4% para aquele que recebe uma fazenda. Me parece que a reforma tributária também, porque é um tributo direto, precisa incrementar a incidência de tributo sobre a herança. Entraria uma discussão sobre o que se fala o imposto sobre grandes riquezas, grandes patrimônio? Grandes fortunas. Entraria nessa visão da reforma tributária também ou não? Entraria, mas não em nível constitucional. E tudo aquilo que, digamos, nós estamos falando não precisaria hoje de uma reforma constitucional. Bastaria utilizar o sistema constitucional que nós temos, que já prevê esses tributos, e incrementar a arrecadação em nível infraconstitucional. Por exemplo... Isso é muito importante. A reforma tributária não mexe com alterar a Constituição Federal. Na minha ótica, não precisa. Em nível constitucional, existe o ITCMD. Essa diferenciação de alíquotas não precisa passar pela Constituição Federal. Pode se dar em nível de legislação complementar e em nível de legislação estadual. O imposto sobre grandes fortunas, artigo 153(7) da Constituição Federal. Tem lá a previsão para a União criar o imposto sobre grandes fortunas. Só que a Constituição esse ano completa 30 anos, agora no dia 5 de outubro. E até hoje o imposto sobre grandes fortunas não foi criado. É certo assim que haverá uma dificuldade em entender o que é grande fortuna. Né? Vai precisar valores, né? Desenhar, estabelecer um parâmetro do que é grande fortuna. Faixas, né? A Constituição estabelece que o imposto sobre grandes fortunas é de competência da União. A União precisa incrementar. Criá-lo, né? Exato. Aí, outros detalhes, assim, em termos de reforma tributária. Imagine uma pessoa de classe média, tem o seu carro, um carro popular, e todo ano, até com certa dificuldade, a pessoa se submete ao pagamento do IPVA. Ou então imaginemos um proprietário rural que produz para o país e tem um trator. Ele se submete à necessidade de pagar IPVA. Agora, um cidadão um pouco mais abastado, e é legítimo que tenha, ele é proprietário de um iate, que é um veículo também automotor, depende de propulsão motora.
Imaginemos que tem um motor cidadão, a combustão que está fazendo ele funcionar. Um pouco mais abastado ainda, seja proprietário de um avião. Ele não paga IPVA. O cidadão de classe média, que muitas vezes tem o seu carro e com certa dificuldade, tem que suportar, e tem mesmo, um encargo tributário em função do fato de ser proprietário de veículo automotor, paga o imposto. Proprietário de avião, não. Então, talvez uma reforma tributária, aí depende de alteração constitucional. Precisa inserir no texto constitucional que o proprietário do carro vai pagar IPVA, legítimo. A desculpa do governo, o IPVA, não é em razão das rodovias? Mas ou não? Tecnicamente... Tecnicamente, o imposto ele não tem destinação específica. A Constituição, no artigo 167.4, diz que imposto não pode ter destinação específica. O que isso significa? O imposto é o tipo de tributo cobrado em função de um fato praticado pelo particular. Então, ele escolheu ser proprietário de veículo automotor. Excelente, mas em função disso ele tem o ônus de transferir um valor, um percentual do carro para o cofre do Estado. E o Estado vai usar aquele valor como melhor lhe convier, no sentido de sustentar os serviços do Estado. Mas perceba, o imposto não pode ter destinação específica. Então, o Estado não pode estabelecer que o valor arrecadado de PVA vai para recapeamento de rua, rodovia ou, eventualmente, para transporte. O valor arrecadado a título de PVA entra dentro do orçamento e a lei orçamentária vai designar o melhor destino. É certo que a Constituição estabelece que todo o valor arrecadado, inclusive de impostos, 25% fica com educação, 15% com saúde. Mas a lei que cria o IPVA não pode determinar que o valor arrecadado de IPVA vai para a estrada. Por isso que, em tese, o avião deveria pagar e o iate também. Exato. É que qual é a argumentação para o avião não pagar IPVA? E aqui eu não estou defendendo que precisa mudar, não quero que os proprietários de aeronaves se sintam chateados com a minha colocação, mas é só, digamos, algumas divagações sobre reforma tributária. O IPVA, ele é sucedor de, ele sucedeu, melhor dizendo, uma taxa rodoviária única. O IPVA é uma inovação da década de 80. Quando o Supremo Tribunal Federal analisou a cobrança de IPVA de aeronave, ele afastou por conta dessa interpretação histórica, segundo a qual o IPVA teria sucedido um tributo que se destinava a sustentar manutenção de rodovia. Mas o legislador constitucional não colocou, ou não deu esse contorno ao IPVA. Essa conotação de direção da arrecadação. Muito ao contrário, no instante em que se trata de imposto, ele não pode ter essa destinação certa. Então, assim, dentro de, digamos, projetos de reforma tributária, me parece se fazer necessário tirar ou diminuir tributos indiretos, aqueles que incidem sobre o consumo, e incrementar tributos diretos. Um outro tributo que politicamente... Quem tem, paga mais. Exato. Seria isso. É o princípio da capacidade contributiva. Quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. E num sistema, digamos, de natureza como o nosso, e eu sou a favor do sistema capitalista, você promove a igualdade com tributação. Então, você tira, e não estou querendo aqui que o Estado atrapalhe o direito de propriedade, garantia constitucional, mas o Estado, para promover a igualdade, ele precisa, do ponto de vista tributário, procurar criar incidências tributárias diretas, isso é, que incidem sobre grandezas que estão no patrimônio do contribuinte, sem onerar o consumo, porque quando tributa o consumo, ele tributa de maneira igual pessoas em circunstâncias diferentes. O IPVA, salvo o juízo, no Brasil é imposto sobre o valor do bem, que o próprio Estado diz quanto que vale. Isso. E parece que na Europa não é sobre o valor, é sobre o peso do carro, né? Você chegou, já viu uma... Tem determinados países da Europa que não usa como base de cálculo o valor do carro, usam o peso. Mas... Quanto mais pesa, mais você paga, né? Mas ele está voltando diretamente com a rodovia, né? Mas aí o detalhe no sistema europeu, o imposto não tem a mesma conotação do brasileiro. No Brasil, quando escolheram atingir o veículo automotor ou o proprietário com a obrigação de pagar um imposto em função dessa propriedade, ele ignorou a necessidade de fazer manutenção ou usar o valor diretamente de manutenção. Então, por isso que vale, digamos, o valor do carro. E levando em conta também uma essência do sistema que é
procurar privilegiar a capacidade contributiva. Quem tem mais paga mais, quem tem menos paga menos. Aí o peso não seria, digamos, um parâmetro suficiente para isso, porque de repente um carro muito pesado, por vezes antigo. Não é. Todavia, nosso tempo esgotou, voou. Quando o assunto é bom, ele acaba rápido, né? Espero que a dona Maria Clara tenha tirado todas as suas dúvidas, né? E agradeço a sua presença novamente nos nossos estúdios. Não, mandar um abraço para a dona Maria Clara de Cajuru. Nós temos muitos alunos aqui de Cajuru, então sempre um privilégio falar, especialmente para algum munícipe daquela cidade. Estou à disposição, não só dela, como de todos os nossos telespectadores. Obrigado. E a você, nosso telespectador de casa, muito obrigado pelo seu acompanhamento desse trabalho e até a próxima, se Deus quiser.